interfere na outra, tá? É outra coisa. O que é que se está dizendo aqui é que o BPC Loas pode acumular com o benefício, mas o cálculo de um interfere no outro. Então, se você vai somar 8.157 com R$ 1.500, vai dar quase R$ 10.000. Para se manter o BPC Loas abaixo de um quarto, nessa casa tem que morar, sei lá quantas pessoas, 40 pessoas? Uma conta de padeiro aqui, deve ser mais ou menos isso, né? Então tem que morar 40 pessoas sem renda na casa, do cálculo de família, que está lá no parágrafo primeiro ou segundo da lei do artigo 20, da 8742, então é provável que não aconteça, mas que pode acumular, tá bom? Pode acumular com benefícios previdenciários também equivalentes a um salário mínimo. Ok, então o cidadão recebe um benefício previdenciário, é bem difícil aqui, só talvez uma pensão, né? Porque aqui a aposentadoria, auxílio com a capacidade, a criança congênita não tem nem capacidade de microcefalia, né? Depende do efeito, mas acredito que seja difícil, mas pode acumular. Na hipótese de vedação de acumulação da pensão especial, fica assegurada a opção pelo mais vantajoso. Ok. Você está recebendo, por exemplo, a pensão de um salário mínimo, essa já de 2020, e aí pode optar por essa nova, porque ela é mais vantajosa, evidentemente. Eu acho que dessa opção nem sei se vai ter para marcar lá. Vai ser talvez um procedimento até automático, cancelamento da outra. A comprovação do direito à indenização por dano moral. Aí é a parte médica, senhores. E pensão será realizada por meio de laudo emitido por junta médica público-privada. Então veja, junta privada. Isso já quer dizer que não é feito pela Perícia Médica Federal. Feito fora. Responsável pelo acompanhamento da pessoa com deficiência permanente decorrente do Zika, que será analisado e homologado pela Perícia Federal conforme ato da Secretaria. Qual é o ato da Secretaria, professor? É a portaria que saiu hoje. E a gente vai ler daqui a pouco, junto com essa aula aqui, tá bom? Então, você já viu que isso aqui é uma análise documental. O que é isso, professor? Só falar de ateste médico. Está parecido com o ateste médico isso aqui. A perícia vai validar ou não um laudo feito por uma junta médica. São quantos médicos, professor? Dois médicos. Compete ao INSS recepcionar os requerimentos protocolados. Como eu falei, o INSS ele aqui é a mão procedimental de muita coisa. Defeso, talidomida, enfim, todos aqui. Hanseníase. O pedido vai ser pelo meu INSS, porque é só pelo INSS que está aqui, preferencialmente, né? Mas porque o meu INSS tem a biometria, uma maneira mais segura de se fazer o requerimento. Decidir quanto à concessão da indenização e pensão, né? Então, recepciona o requerimento, preferencialmente, e decide. O INSS analisa e decide, observada a perícia médica federal, o artigo 3º, que é aquela validação documental, tá bom? Artigo 5º. Os requerimentos de indenização por dano moral e de pensão devem ser acompanhados dos seguintes documentos: CPF da criança, CPF do representante legal, por exemplo, os pais, né? Um laudo emitido pela junta público-privada, tá? Não é a perícia médica do INSS, é laudo particular ou público que o perito vai validar ou não como um ateste médico, uma análise documental. Os beneficiários titulares de pensão especial prevista na lei antiga ficam dispensados de apresentação de laudo. Interessante. Então o cidadão vai juntar só a identidade e requerer. Interessante isso aqui, né? Identidade dele e do pai. Falando assim a grosso modo. Né? Vai juntar dele, dos pais, do tutor nato, que chama, né? Ou dos outros, guarda, enfim. E já vai ser suficiente para analisar e conceder o benefício. Isso falando de pensão, tá? Os requerimentos apresentados com base na medida provisória, aquela que a gente leu, que paga R$ 60.000, serão processados e analisados de acordo com a lei nova. Então, pronto, vamos entender aqui. Cidadão recebe pensão que já existia para o Zika vírus. Ele vai juntar só a identidade. Ele fez o requerimento que já estava aberto, lá até hoje está aberto esse, de R$ 60.000, é aquele apoio financeiro que eu expliquei para vocês. O INSS vai tomar aquele pedido e analisar com uma lei 151, tá? 156, o 1556. Um aproveitamento aí procedimental.
E também de provas, né? Pelo menos para pensão. A indenização por dano moral e especial poderão ser requeridos e pagos a mais de uma pessoa na mesma família. Uma mãe que tem dois partos aí vai ter a infelicidade, né? Que realmente é uma coisa bem. O dinheiro não paga, mas ela vai poder ter duas dentro da casa dela, tá? E uma coisa interessante pra você entender é que essa mãe, se ela já for hoje funcionária pública, sei lá, funcionária pública no regime geral vinculada, né? Ela tem direito, na verdade não tem nem nada a ver com o vínculo dela aqui, né? A renda dela, se for como BPC, ou BPC não, miserabilidade, a lei não exige nada disso. É uma pensão com uma natureza de compensação dada para a pessoa que o governo entendeu que deveria compensar. Então, ela ganhando R$ 10.000, ela tem direito. Ela ganhando nada, ela tem direito do mesmo jeito, tá bom? E se ela tiver dois filhos, ela vai ter uma renda de R$ 16.000 sem imposto de renda aí, né? Então vai ser uma grana um pouco boa. O período de percepção do salário maternidade, quando se tratar de nascimento, adoção e guardas para filho de adoção, será prorrogado por 60 dias. Isso aqui já tem essa prorrogação, 180 dias, tá? O interessante é que essa prorrogação não aportaria na, na, na lei inicial, era só para deficiência neurológica. Aqui não fala mais isso, não cria essa limitação de deficiência neurológica. Artigo 71A, eu acredito que seja da lei de benefícios, tá bom? Então é 180 dias isso. Ela tem que ter qualidade de segurado, tá? Nós estamos falando mais de indenização, não estamos mais falando nem de pensão, nós estamos falando de salário e maternidade. Então vamos lá para a nossa regra original de regime geral de previdência. Ela tem qualidade de segurado, pariu, tem congênito, aí ela vai juntar os documentos também médicos sem fazer perícia, tá? O direito à prorrogação que se refere, os 60 dias, fica condicionado à apresentação de laudo por junta médica na forma do parágrafo terceiro. Ou seja, o perito vai só validar a perícia e aí ela vai receber 180 dias de salário maternidade, tá bom? A despesa decorrente dos direitos previstos nessa lei, a 1556, correrá à conta de programa orçamentário e de indenizações e pensões especiais de responsabilidade da União, tá? Observada a decisão do Supremo no mandado de segurança sobre essa questão financeira, orçamentária, desculpe. Tá bom? Então, a gente sabe que o INSS gere, mas não é do regime geral. A Secretaria e o INSS poderão publicar atos complementares para operacionalizar o benefício. E é aqui que a gente entra com a portaria 1806, que saiu logo depois do outro dia, que foi hoje, tá? Dispôs sobre procedimentos para comprovação da indenização, procedimentos para prova da direito à indenização e à pensão. Então ele fala lá o que você tem que provar. Você, você tem que provar. O documento que você vai apresentar, identidade e identificação do representante legal, beleza. O laudo. E o laudo tem que ser validado. O que, que esse laudo diz? Vinculação entre a deficiência, que ela já tem a síndrome congênita, oriundo do vírus da mãe gestante que causou essa deficiência, tá? Tem que ter essa ligação. Essa é a regra geral. Mas como é que eles vão provar isso? E aqui é o esclarecimento sobre esse ateste médio, digamos assim, que eles estão fazendo. O laudo, mais detalhado como é. A comprovação do direito à indenização e à pensão especial prevista no artigo 1º e 2º será realizada por meio de laudo emitido por junta médica responsável pelo acompanhamento da criança, tá, da pessoa com deficiência permanente decorrente de síndrome congênita, associada, analisada e homologada pela perícia. Ou seja, bem que análise documental. Pode pedir documento complementar? Pode, mas eles não fazem a perícia especificamente, tá bom? O laudo deverá ser elaborado em formulário padrão, que tem anexo, a gente vai ler esse formulário, conter identificação do paciente, diagnóstico clínico histórico, isso está tudo lá no laudo, a gente vai já ler. Observar os critérios diagnósticos de síndrome congênita associada à infecção pelo vírus
estabelecido em protocolos oficiais, a mãe, né? Registrar expressamente a existência de deficiência permanente e conter assinatura, nome do registro do médico, carimbo legível, enfim, de todos que assinam. Deverão ser apresentados juntos com um laudo exames complementares. Pronto, para que serve essa portaria? Para detalhar isso. No ateste médico você juntava um atestado lá, o artigo 3º, conforme o artigo 3º da portaria 38. Aqui é uma coisa mais detalhada. Você vai preencher um anexo, o médico, os dois médicos vão preencher um anexo, explicar tudo detalhado e também vão juntar exames complementares, relatórios médicos e demais documentos comprobatórios da síndrome. Então, provavelmente, o médico não vai passar se não tiver elementos que comprovem só aquilo, tá bom? PMF. Eu acho, né? Você vai ficar defendendo, não sei como é o critério do médico que eles vão padronizar lá. Mas a priori, eu não posso entrar no assunto médico, mas a priori é isso. É, precisa-se ter elementos como em qualquer outro requerimento. Quanto mais provas, melhor. A perícia médica fará análise documental, análise de conformidade do laudo, de acordo com o modelo constante do anexo à portaria e dos exames complementares, relatórios médicos e demais documentos comprobatórios. Ok? A análise de que trata o parágrafo 4º será realizada por via documental, bem claro sobre isso. Quando necessário, poderá haver solicitação de documentação médica complementar por meio de registro de abrindo a exigência. Todo mundo sabe o que é isso e vamos só finalizar com um laudo para a gente ver a dimensão de como é que se faz a prova disso, né? Laudo para indenização, anexo. O que, que ele faz? Identificação do periciando, tá? Da criança, CPF, nome da mãe e tudo. Do representante legal, se for administrador provisório, curador, responsável, tutor, tutor nato. Quem é o tutor? Quando tem uma tutela, né? Tutor nato é os pais, que não é o pai, o tutor. O tutor por si só é aqueles que não são os pais, né? É para menor, maior é curador, maior de 18. Guarda, curador, quando já é maior de 18. E administrador provisório, geralmente é um avôzinho que está aperreado querendo fazer o requerimento. E ainda não tem nem a guarda nem a tutela, já pode fazer o requerimento, já, na condição de administrador provisório. Artigo 527 da Instrução Normativa 128. Histórico clínico epidemiológica, documentação, radiografia, ultrassom, enfim, se tiver, exames oftalmológicos, houve diagnóstico laboratorial com sorologia, aí foi excluída a STORC. O que que é? Excluiu-se a possibilidade de que essas doenças fossem oriundas desses outros vírus. Toxoplasmose, enfim, herpes. Ele tem que falar, a perícia, que a deficiência é oriunda do Zika e que não foi desses. Descreveu o exame físico. Esse aqui que eu fiquei intrigado, porque intrigado não, mas na dúvida. Eu achava que não era só hipótese de microcefalia, né? Talvez uma outra hipótese de manifestação também entra. Eu acho ainda que é isso pela leitura da redação, de todas as redações que eu li. Mas aqui fala em perímetro encefálico, né? Então parece que tem que ter aí uma diminuição também da cabeça. Eu acho, não sei. Aqui vai dizer o médico, né? E aí, psicomotor, desenvolvimento neurológico. Pelo que parece, se a limitação for até menor, também tem direito, né? Não precisa ser um vegetal como a gente olha na televisão. Alterações visuais típicas de síndrome associada. Sim, descreva, não descreva. Malformações, diagnóstico de síndrome congênita associada à infecção. Marcar. Ah, tem aqui, ó. Microcefalia ao nascimento. Menor que P3. Sim ou não? Alterações de neuroimagem, calcificações. Essa aqui são várias das hipóteses que tem na portaria 53, viu? Lá tem uns mapinhas que falam sobre isso. Alterações neurológicas, hipertonia, irritabilidade, enfim, oftalmológicas, distorção do crânio, do quadril, alterações auditivas, alterações musculares em membros, enfim, disformes e
No final, conclusão médica, o que que é aqui? Para fins de concessão da pensão, do dano moral, da indenização e da pensão mensal vitalícia à pessoa com deficiência decorrente de congênita, conforme o artigo tal, 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 após a avaliação, conclui-se, então, para fins do direito, conclui-se. Aí diz, vamos lá, marcar esse X aqui em cima, não tá nem aparecendo aí, né? Esse X aí, gente. A relação entre a síndrome congênita adquirida e a contaminação. Quanto aos médicos, volto a explicar, dois médicos, com identificação, CRM, carimbo, enfim, detalhe todo, tá bom? Então, quem trabalha com Zika vírus já fica aí antenado, que tem casos aí para requerer. Um detalhe a mais, não tem limite de nascimento, tá? A lei, a 2020, a 13985, criou um período de nascimento de 2015 a final de 2019. A indenização da medida provisória, 1287, criou um prazo até final de 2024. Essa aqui não tem limites. Então, não tem limites nem de nascimento, se nasceu ainda em 2025, tem direito com essa doença, assim como não precisa ter o requisito da miserabilidade, tá bom? Quem já recebe o benefício provavelmente vai ser cessado pela lei anterior para receber esse aqui. E se acumulam, tá? Os dois, 50 mil, mais a pensão de 8.157 no teto, ato corrigido sempre pelos índices do regime dos benefícios previdenciários do RGPS. Um abraço e vamos para próximas aulas. Valeu!